mudar de assunto, mas falar ainda sobre famílias, porque na terça-feira entrou em vigor a lei do luto parental, que garante a famílias que enfrentam a perda de um filho, seja durante a gestação, ou no parto, ou nos primeiros dias de vida, receberem tratamento psicológico e acolhimento estruturado pelo SUS. Por isso, eu chamo agora para conversar o psicanalista e professor sênior da Associação Brasileira de Psicanálise Clínica, o Arthur Costa, e a advogada especializada em direito materno, Patrícia Gonzaga. Arthur, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia a todos que nos assistem. Apesar de ser um assunto delicado e importante, fico feliz em poder contribuir sobre esse tema. Perfeito. Patrícia, também vai ser muito importante te ouvir por esse lado, né, das leis e do quanto essa garantia de direito vai ser importante. Bom dia, obrigada. Bom dia. Patrícia, eu vou começar contigo, depois eu passo a bola para o Arthur. É isso, qual que é a importância de um assunto desse ser discutido pelos parlamentares, enfim, pelo governo, e o que isso pode melhorar no suporte dessas famílias que passam, né, por esse luto tão precoce de um filho que acabou de nascer ou que eles perderam durante a gestação? Qual que é a importância disso? Essa lei, ela traz grandes impactos, sejam ela na visão psicológica e também no amparo social e também jurídico para a família, porque é um momento de grande fragilidade e mesmo com a perda daquele filho que já nasceu morto, a legislação vem garantir uma licença. Licença essa para os pais, para poderem ter os seus dias de luto, garantindo o seu afastamento do trabalho, para que eles possam, para que eles não venham a ter grande impacto emocional e psicológico com aquela situação, né? E de forma indireta também, pode também ter a necessidade de alguns benefícios das consequências psicológicas que venham a ocasionar com essa situação, a perda do filho. Arthur, excelente que você esteja aqui justamente para a gente falar sobre o que acontece, né, internamente e até, óbvio, com a saúde mental dessas famílias que têm esse luto tão precoce, bem no comecinho da vida dos seus filhos. Falo desse tema com muita autoridade por atender inúmeros casos de acompanhamento psicológico de pessoas, em especial pais e mães que passaram por situações como essa, e também porque eu passei por uma situação como essa duas vezes. Eu e minha esposa perdemos bebês ainda ali no meio da gestação, em alguns momentos um pouco mais de tempo, ou outros menos de tempo, e a aprovação de uma lei como essa dá à família o direito de sentir, sabe? Ah, Quando isso, pelo Estado, é acolhido, a gente começa a realmente legitimar o direito de sentir. Eu acredito de que a aprovação de uma lei como essa, ela colabora para esse tempo de elaboração, que é um processo de luto, Natália, como qualquer outro. Muitas vezes, quando a perda ela é bem no início da gestação, não há o sepultamento, não tem o processo normal de um sepultamento, mas quando o bebê é perdido já nos meses finais, tem sim. E o processo de luto é idêntico uma criança que nasce. Porque há toda uma perspectiva, há todo um sonho, ao quarto preparado, há toda uma expectativa familiar, ao anúncio. Muitas vezes já passaram por aqueles processos da revelação, do sexo do bebê, enfim, a verdade é que muita expectativa é criada e o processo de luto ele é instalado, e é um processo de luto muito duro, muito difícil de ser elaborado. Quando a família ganha esse tempo, ainda que não seja muito grande, para poder viver o seu luto,
isso colabora muito para que essa família possa lidar com o luto, se recuperar, para que uma depressão que faz parte natural do processo de luto, aliás, um processo de luto saudável, ele leva aproximadamente 1 ano para cicatrizar. Óbvio, não é a ideia de que a pessoa fique 1 ano fora ou afastada do trabalho, mas ela conseguir, por lei, um período ali de afastamento do trabalho para ela começar a elaborar esse processo de luto, que são 5 fases de aproximadamente 1 ano, eu acredito que colabora muito para o direito de sentir o luto neonatal, e eu acho realmente, no âmbito de cuidado emocional, um grande avanço. Ô, Patrícia, a gente sabe que para uma situação se tornar lei, muitas famílias, muita gente sofreu bastante para garantir de alguma forma com a justiça alguma ajuda. Agora, portanto, tem a lei do luto parental, que é justamente isso tudo que a gente está falando. Mas até então, Patrícia, dentro do seu trabalho, né, que é uma advogada especializada em direito materno, o quanto você já acompanhou de casos de pessoas que passaram por essa situação e tiveram que um lastro aí, né, de problemas, de dificuldades, perderam empregos e precisaram da sua ajuda para conseguir conquistar algum direito em relação ao que agora a gente tem uma lei, né, que é essa lei do luto parental. Então, Natália, é assim, eu tive contato com clientes que passaram por essa situação e eu tive um contato também de vivência, porque eu passei por essa situação também, não diretamente de perca de trabalho, mas de perda de um filho. E tive uma gestação que foi interrompida precocemente e como o psicólogo falou, é uma situação muito difícil, porque não é tido como, não é acolhido essa situação como um próprio luto. E dentro dos hospitais, a gente tem um convívio de igual com as mães que estão com seus bebês lá. E muitas famílias, elas têm uma carência financeira, uma situação de vulnerabilidade, e que por estar ali junto, não conseguem, abalam psicologicamente e não conseguem retomar o seu mercado de trabalho, pela própria situação emocional. Aí ocasionam de perca de trabalho, porque não conseguem entregar no seu meio de trabalho de maneira exigida. Então, tem vários reflexos e muitas queixas dos próprios clientes. E essa lei, ela vem com grande alegria, a gente recebe com grande alegria, porque vai estar acolhendo uma situação que já acontece com grande recorrência. Pois é, Patrícia, antes de perguntar mais uma questão ao Arthur, a justiça já vinha falando sobre isso, já vinha dando esses direitos a essas mães, a esses pais, com mais facilidade? Sim, tinha casos isolados, né? Porque, assim, para virar lei, tem que ter grande recorrência à justiça. Depois da grande recorrência à justiça, que é se avaliada a situação, e aí aquela situação se torna lei. Perfeito. Arthur, o quanto é importante esse suporte, portanto, né? Assim como você disse, um luto saudável dura aí 1 ano. A gente sabe que essa dor, ela segue ali para todo sempre, né? De vez em quando a gente esbarra nela ali por diversos fatores e volta aquela tristeza. Mas é uma tristeza que a gente consegue lidar um pouco mais facilmente depois desse 1 ano, se o luto for saudável. Então, portanto, mesmo que agora as mães e os pais tenham um direito de ficar um tempinho a mais afastados, mas quando voltam, continuam com esse suporte psicológico, psiquiátrico, qual que é essa importância desse suporte especializado, né, de profissionais que cuidam exatamente dessa questão do luto? Partindo do princípio empresarial, literalmente,
Na verdade, a NR1 que obriga as empresas a oferecer acompanhamento psicológico, na verdade, ela foi adiada para 2026, a execução, as empresas pediram prazo a mais. A verdade é que as empresas elas já vem uma mobilização de várias leis que colaboram para esse tipo de cuidado. Não só pelo afastamento, mas pelo acompanhamento contínuo. Afinal de contas, a família vai ter essa licença por um período, mas depois ela volta à atividade do trabalho, mas o cuidado emocional, de fato, precisa continuar. O que precisa ser considerado é que esse cuidado emocional, que precisa desse tempo de elaboração, o luto ele é um processo de cicatrização e não vai acontecer de uma hora para outra, não é um processo rápido que vai acontecer. Quando esse período de descanso ou de afastamento do trabalho é de fato por lei oferecido, como a doutora falou muito bem, infelizmente foi necessário haver uma grande recorrência para que então isso pudesse se tornar lei hoje. Na verdade, a gente tem inúmeros casos desses acontecendo já há muitos anos e agora sim há um direito por lei. Não precisa haver o recorrer, mas um direito já Uhum. adquirido. O processo de luto é devidamente instalado. Qual é o grande perigo? Haver uma fixação, ou seja, se tornar um luto patológico e doentio. Aí sim, aí aquela pessoa não vai ter mais condições de trabalho, e aí ela não vai conseguir mais produzir. Então, a diferença é que um luto tratado, ele cicatriza, um luto não tratado, ele se torna patológico, criando uma fixação e até criando uma espécie de impedimento e uma depressão crônica que pode se desenvolver nesse processo de luto. Ô Patrícia, para a gente ir encerrando, as empresas também têm olhado mais para essa questão? Tem sido um pouco mais simples essas discussões todas? A gente sabe que muitas vezes as empresas têm dificuldade de lidar com alguém ali, um colaborador com depressão, até mesmo sobre licença maternidade, né, demissão da mulher grávida, enfim, ou de quando ela volta, todos aqueles direitos ali, né, e todo um momento específico da vida da mulher, da amamentação, enfim, tem todo a gente sabe que as empresas tem dificuldades, né? Não dá pra gente generalizar, porque tem muita empresa bacana que tá olhando para isso tudo. Mas eu queria saber de você, assim, se também em relação a essa questão do luto, você vem acompanhando que as empresas começaram a abrir mais os olhos e a se debruçar um pouquinho mais sobre essas questões. Então, por ser um assunto que hoje é falado de maneira mais aberta, mais clara, isso tem ajudado também as empresas. Porque as empresas passam a dar mais credibilidade, a acolher mais essa situação. Porque antes era tido como uma situação banal, uma situação corriqueira, e a própria família sofria calado. E aí tinha o distanciamento, desligamento da empresa, por ser uma situação banal e a família não se. E a empregada, o trabalhador não se adequou. Mas hoje as empresas estão agindo de maneira diferente, sim. Até com a questão da lei, né? A legislação ela vem ajudar as empresas terem uma postura diferente. Ô Arthur, só aqui nessa nossa conversa, você e a Patrícia relataram que já passaram por situações assim. Então, isso quer dizer que esse luto precoce parental de filhos, né, ou que são perdidos ali ao longo da gestação ou logo no comecinho da vida, são lutos que estão entre nós, né? Eles realmente acontecem. Eu queria que você falasse então do outro lado, dos colegas ali de trabalho, né? Do quanto é importante também todo mundo, não só a empresa, né? O patrão, o chefe, estar atento a isso e, claro, ao respeito à lei agora que vai começar, né, a ser efetivada, mas o que a gente, o entorno, pode também fazer
para ajudar e para acolher esses pais e essas mães que tiveram esse luto precoce? É importante a aprovação da lei porque ela começa a trazer um impacto e uma conscientização social. A verdade é que esse desleixo a respeito disso, a gente precisa lembrar de que, por exemplo, o luto ele é vivido tanto pelo pai quanto pela mãe, mas pela mãe tem uma intensidade muito maior porque é uma descarga hormonal gigantesca. Quando acontece o aborto espontâneo e a perda do bebê, há ali uma queda brutal de hormônios que vai afetar o humor, a elaboração. Então, assim, o luto da mãe é diferente do luto do pai, porque há uma questão orgânica e também emocional que envolve ali o corpo da mulher. E muitas vezes, de uma forma quase que sádica, as pessoas tratam esse assunto. Expressões do tipo, você é muito nova, não se preocupa, depois você vai ter dois. Não importa se vai ter dois. Era aquela história. Então eu acho que essa conscientização e a fomentação desse assunto traz um cuidado maior da sociedade, da família, do próprio poder público a respeito de um tema tão sensível e tão comum. Na verdade, a realidade da perda de filhos de forma prematura é uma realidade para muitas famílias e eu acho que isso começa. O próprio fato de a gente estar falando sobre isso nessa manhã aqui traz para a gente aí um tempo de conscientização e um impacto social bem importante sobre esse tema que, na minha opinião, é fundamental. Perfeito. A gente ouviu o Arthur Costa, psicanalista. Arthur, muito obrigada. Eu que agradeço. E a Patrícia Gonzaga, que é advogada especializada em direito materno. Patrícia, muito obrigada. Foi excelente ouvir os relatos dos dois e, claro, as pontuações aí especializadas nessa questão tão importante da lei do luto parental. Obrigada, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Um abraço a vocês, a todo mundo aí que passa por essa situação, né? Tantos pais e mães, como o Arthur bem nos pontuou, tá aí na sociedade. É muito grande o número de pais que perdem seus filhos ao longo da gestação e logo no comecinho da vida.